Vamos nessa, pessoal. Quarto bloco, 10ª questão de hoje, sem delongas, para a gente conseguir matar todas elas nessa aula. Joga lá. 10. No CEP, Delegado de Polícia, PC, PI, Piauí 2018, prova recente. Em relação aos mecanismos de ação, é incorreto afirmar que... Dois pontos. Também sobre o que, pessoal? Primeira coisa que a gente deve fazer é identificar o tema da questão. Traumatologia. Tema muito importante, né? Para a nossa prova. Traumatologia. A. Os agentes pérfuro-contundentes, onde a lesão acontece mais pelo peso e força com que eles são usados do que pelo deslizamento, mais pelo peso e força do que pelo deslizamento. Corretíssimo, pessoal. Olha só, as lesões pérfuro-contundentes, muitas vezes elas vão se confundir com lesões incisas, né? Não, peraí, pérfuro-contundentes, tá em... Volta lá, pessoal. Os agentes pérfuro-contundentes, onde a lesão acontece mais pelo peso e força com que eles são usados do que o deslizamento do gume falso, pessoal. Seria corto-contundentes. Ó, quase que eu erro isso aqui com vocês, desculpa aí. Corto-contundentes, não pérfuro-contundentes. Então, essa assertiva, ela está incorreta, ela deve ser marcada, certo? Ela deve ser marcada. Vamos para a assertiva B. Os agentes perfurantes atuam por pressão em um ponto de contato, rompendo as fibras e causando danos internos bem maiores do que o pequeno orifício de entrada. Essa assertiva está correta, pessoal. Vem cá, já adianta algumas coisas para vocês. Os agentes perfurantes são aqueles que possuem unicamente ponta e agem por meio de pressão da ponta nos tecidos. Externamente, a lesão é leve, né? Não é tão danosa. Internamente, elas podem produzir lesões mais devastadoras. Inclusive, lembrem-se do chamado sinal de Lacazane ou acordeon. Sinal de acordeon, o que é isso, professor? Nos instrumentos perfurantes, a profundidade das lesões, geralmente é maior do que o tamanho do instrumento. Como assim, professor? Eu tenho essa caneta digital, certo? Que tem, por exemplo, 10 centímetros. Não sei quanto, mas vamos botar 10 centímetros. Essa caneta, ela perfura e eu peguei, coloquei no abdômen do indivíduo e fiz pressão, certo? E ela conseguiu penetrar quase toda no abdômen da pessoa. A profundidade que ela chegou é maior do que o próprio tamanho dela. Por quê, professor? Pela elasticidade do tecido, principalmente do abdômen, que antes de perfurar, se está aqui, vai fazer isso, ó, e depois volta. Ou seja, há um certo nível aqui de maior profundidade que vai detectar num raio-x, por exemplo, uma lesão maior do que o próprio instrumento. Então, isso é chamado de sinal de acordeon ou Lacazane. Não esquece disso. Tranquilo? Então, volta lá. Essa assertiva está correta. Não deve ser marcado. Por quê? Porque a banca quer de vocês a incorreta. C. Os agentes cortantes atuam em contato com o corpo, que se dá por uma linha do gume, cortam por deslizamento e pressão, geralmente sem maior profundidade. Correto também, pessoal. As lesões incisas, chamado, que é produzidas por agentes cortantes, bisturi, navalha, gilete, etc., elas não possuem profundidade, elas são maiores em extensão do que profundidade. Só você pegar uma gilete, faça não, brincadeira aqui à parte. Você pegar na pele e começar a cortar, você não vai ter uma lesão profunda entrando no seu corpo. Você vai ter uma lesão extensa, muito sangrante, bordas regulares e muito sangrantes. Cuidado, pessoal. Olha que dica top para vocês. As bordas são escoriadas, existe escoriação nas lesões incisas. A primeira resposta é não. São
regulares, são lisas, são paralelas, são bastante sangrantes porque há secção, mas cuidado, as lesões cortantes, elas podem produzir uma escoriação chamada de cauda de escoriação que demonstra a saída do instrumento. Vou repetir para vocês. Regra: as lesões cortantes não são escoriadas, porém apresentam caudas ou cauda de escoriação. O que é isso? Demonstra a saída do instrumento relacionado à pele. Não esquece disso. Isso é muito importante, já caiu em várias provas. Volta lá. Vamos para D. Os agentes contundentes atuam por choque, pressão ou deslizamento no contato com a superfície plana, como regra. Perfeito, certo? Deslizamento não é tão comum, obviamente, deslizamento, a crítica é sobre isso, mas podem sim atuar por deslizamento. Os agentes, por exemplo, vamos dar um exemplo. Na realidade, o arrastamento seria mais certo, que é a escoriação, é uma lesão contusa. Escoriação. Certo? Eu não falaria em deslizamento, mas arrastamento. Então, vem cá. Por exemplo, você está numa moto, você cai no asfalto e você rala. Você é arrastado no asfalto. Isso é lesão de arrastamento. A banca aqui utilizou deslizamento para se referir a arrastamento. Volta lá. Os agentes perfurocortantes, onde além da perfuração por pressão ocorre ação lateral resultante do corte. Corretíssimo também, pessoal. Exemplo aqui, faca. Perfura e corta. Certo? 11ª questão. Só aqui já tem, eu ia dizer uma observação sobre essa letra aqui, ó. Isso é bem legal. Mas acabei de ver, eu ia falar na questão anterior, mas a gente fala agora. 11ª questão. Sobre os instrumentos de ordem mecânica inseridos na traumatologia forense, responda a assertiva incorreta. A luxação no ombro é uma lesão óssea. Isso aqui foi elaborado por mim, certo? É uma lesão óssea produzida pela ação de um instrumento contundente que interfere na solução de continuidade das extremidades ósseas. Professor, correto, né? Não, está errado. Deve ser marcada porque eu quero a incorreta. Por que está errado, professor? Se a luxação do ombro efetivamente é uma lesão óssea e é caracterizada pela solução de continuidade das extremidades ósseas. Vem cá, pessoal. Olha só. Lesão óssea, eu só tenho uma. Fratura. Certo? Que é caracterizada pela solução de continuidade do osso. Então, eu tenho o osso inteiro, exemplo, um fêmur, levo uma pancada aqui e esse osso ele pode ser separado. Eu tenho uma fratura. Existe também a fratura de galho verde, muito cuidado sobre isso, que é uma fratura intermediária ou parcial, melhor dizendo, parcial. Eu não consigo retirar uma parte da outra. Então é aquele, vem aqui na tela que eu demonstro aqui, fica melhor. Eu tenho aqui, ó, vamos supor que isso aqui é um osso. Eu desenho muito mal, certo? E a galho verde eu tenho o quê? Uma fissurazinha aqui, ó. Eu não consigo separar. Já a fratura mesmo completa, eu vou ter uma lesão que consigo separar o osso, uma parte do outro, certo? Isso é lesão óssea. A luxação e a entorse são lesões ligamentares. São lesões ligamentares ou articulares. Não esquece. Luxação e entorse são lesões ligamentares ou articulares. Não confunde. Luxação é quando acontece o quê? A separação de extremidades ósseas que deixam de manter contato permanente. Então, por exemplo, geralmente é no ombro. Eu tenho dois ossos, um ligado ao outro. São ossos independentes, certo? Que fazem movimento. Teve uma lesão, esse osso saiu e ficou aqui. Não quebrou osso nenhum. Houve uma lesão ligamentar ou articular, né? Isso é luxação. Na entorse, o que é que acontece? É muito parecido, sendo que o osso deixa de manter contato com o outro e volta. Ele deixa de manter contato e volta. Então, a separação é temporária. Na luxação, é permanente. Ele deixa de manter contato. Como é que faz para consertar? Pega o osso e pá, coloca no lugar de novo. Teu ombro está aqui, caiu.
Vai no médico, ele toca, dá um estralo e coloca de novo, já era. Não dói nadinha. Bem tranquilo, certo? Volta lá na tela. B. As leis de Edward Filhoz, aqui tem um acentozinho para alguns doutrinadores, e Karl Ritter von Langer, são estudadas no campo das lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre, visando diferenciá-las das lesões produzidas por instrumentos pérfuro-cortantes de 2 gumes. Corretíssimo, isso é bem interessante, bem importante para vocês. Olha só. Os instrumentos perfurantes produzem lesões chamadas de pontiformes ou punctórias. Pontiformes ou punctórias. Essas lesões são produzidas exclusivamente por instrumentos perfurantes de pequeno calibre. Vou repetir. Os instrumentos de pequeno calibre, prego, agulha, dentre outros, eles produzem as lesões chamadas punctórias ou pontiformes. Se o instrumento perfurante for de médio calibre, picador de gelo, por exemplo, picador de gelo, ele produz lesões em forma chamada de botoeira, pela doutrina. Não esquece disso. Os instrumentos perfurantes de médio calibre produzem lesões em forma de botoeira, que são similares, parecidas com as lesões produzidas por instrumentos pérfuro-cortantes de 2 gumes. Para distinguir, para diferenciar lesão perfurante de médio calibre da lesão produzida por instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes, existem as chamadas leis de Filhoz, Karl Ritter e von Langer, que visa diferenciar através do paralelismo, dentre outras circunstâncias. Deu para entender, pessoal? Não esquece disso. Professor, agora me veio na cabeça, e se o instrumento perfurante for de grande calibre? Você falou de pequeno, lesão punctória, médio, lesão em forma de botoeira. E o de grande calibre? Muda a classificação. Será considerado instrumento pérfuro-contundente. Pérfuro-contundente. Projétil de arma de fogo, ponta de um guarda-chuva, tranquilo? Ou seja, perfurante só são 2 calibres, pequeno e médio. Se for grande calibre, passa a ser, muda a classificação e passa a ser instrumento pérfuro-contundente. Vai na tela. C. Denomina-se de degola a lesão profunda localizada na face posterior da região cervical. Perfeito. Degola é uma lesão na gola. Então, ó, vem cá. Por instrumento, se perguntar a vocês, geralmente na doutrina vocês encontram por instrumento cortante. Cortante ou eventualmente pérfuro-cortante. Certo? Cortante ou pérfuro-cortante. Os dois produzem esse tipo de lesão. É mais tipo do cortante. Então, se eu tenho uma lesão na face posterior da cervical, degola, na gola aqui atrás. Se eu tenho na parte anterior ou anterolateral, ou seja, na frente ou nas laterais, eu tenho o quê? Esgorjamento. Esgorjamento. E se eu tenho a separação total da cabeça ao tronco, eu tenho a decapitação. Não esquece, degola, parte posterior, por instrumento cortante ou corto contundente. Esgorjamento na região lateral ou anterolateral da cervical ou do pescoço. Separação total, eu tenho decapitação. Tranquilo? Aí aproveito o ensejo e falo sobre outros temas. Muito cuidado. Esquartejamento é a separação do corpo em 4 partes: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Cortar o corpo em várias partes irregulares, eu tenho espostejamento. Não esquece, porque a imprensa sempre chama esquartejamento. Ah, fulano matou fulana, ou vice-versa. Pegou, cortou o corpo em várias partes, colocou na mala e jogou no rio. A vítima foi esquartejada. Só foi esquartejada se ela pegou, cortou os membros inferiores, os superiores e a cabeça. E deixou o tronco. Aí sim. Mas se ela cortou em vários pedaços irregulares, é espostejamento. Fechou? Vai na tela. D. A bolsa linfática é uma lesão decorrente da ação do instrumento contundente, configurada por coleção de linfa que faz saliência entre a pele e o osso. Correto. Se liga que a bolsa, ela pode ser linfática, também chamada de serosa,
ou pode ser sanguínea ou sanguinolenta, ok? Sanguínea ou sanguinolenta, tanto faz. Bolsa é o que a gente chama de galo, pessoal. Objeto contundente e é uma lesão contusa. A entorse é uma lesão articular, correto? Lembra que eu falei lá em cima? Produzida pela ação do instrumento contundente e configurada pelo deslocamento temporário da articulação, corretíssimo. Então, o gabarito aqui, pessoal, assertiva A. Vamos para a próxima questão. 12. Sobre as energias de ordem física, barométrica e química, responda a assertiva correta. O sinal de Lichtenberg representa a porta de entrada da corrente elétrica no organismo, sendo desencadeada pela eletricidade artificial. Errado, pessoal. Sabe como estaria correta essa assertiva? Se aqui fosse o sinal de Jelinek. Jelinek, aí estaria correto, certo? O sinal de Lichtenberg, vem aqui comigo, ó, o sinal de Lichtenberg é configurado pela energia natural, pelos raios. É aquela vasculite formada na pele. O que é vasculite nervosa, na realidade? São os sinais arboriformes. Parece o galho de árvores que fica na pele, decorrente dos raios, certo? Jelinek, sim, representa a porta de entrada de uma corrente elétrica artificial ou industrial, certo? Só um resumo para vocês. Isso é importante, é fácil e vocês conseguem acertar qualquer questão. A energia industrial ou natural, elas produzem as chamadas eletropressão. Eletropressão, que pode resultar na morte ou não, certo? É o choque elétrico chamado eletropressão. Pode produzir o chamado sinal de Jelinek, representando a porta de entrada da eletricidade. A energia natural ou atmosférica dos raios pode produzir a fulguração quando ocorrer lesões corporais apenas, ou fulminação quando ocorrer o óbito, quando vier a óbito. E pode deixar, nos dois casos, um sinal chamado de marca de Lichtenberg ou sinal de Lichtenberg, configurado por um desenho de vasculite nervosa em formato arboriforme, ou seja, de árvores. Tranquilo? Não esquece disso. É o que pode cobrar na tua prova. Simples, cai na prova e você consegue matar qualquer questão sobre isso. Volta na tela. A fulguração é a lesão fatal desencadeada pela eletricidade natural. Falso. A fulminação, a fulguração, acabei de falar, é a lesão não fatal, certo? As lesões provocadas por soda cáustica são secas e duras por causa da desidratação que tal substância provoca nos tecidos. Pessoal, isso aqui é importante. Soda cáustica não é ácido, é uma base forte. Então, decora isso. Lesões produzidas por bases, eu vou ter a liquefação dos tecidos. O tecido fica umedecido, certo? Em colorações variadas. Lesões produzidas por ácidos, eu vou ter ressecamento pela desidratação. Como a soda cáustica não é ácido, é base, eu não vou ter ressecamento, vou ter a liquefação, o umedecimento do tecido, certo? Cuidado em relação a ácido. O ácido sulfúrico, isso cai muito em prova. O ácido sulfúrico, ele produz uma lesão chamada de vitriolagem. O ácido sulfúrico também é chamado de vitriolo. Se perguntar na tua prova, a vitriolagem é o quê? É uma lesão produzida por ácido que está inserido em uma energia de ordem química. Tranquilo? Vai na tela. D. Com o aumento da pressão atmosférica, ocorre uma lesão chamada de barotrauma, decorrente da baixa altitude do ambiente. Professor, não está correto isso não. Aumento da pressão atmosférica, né? O que é que acontece aqui? Baixa altitude. E aí, professor? Não, quer dizer, não está errado não, professor? Não, está correto.
certo? Essa assertiva aqui ela está correta. Porque quando eu tenho alta pressão, eu tenho baixa altitude. Quando eu tenho alta altitude, eu tenho baixa pressão. Não esquece disso, né? O que são lesões barométricas ou barotrauma? É decorrente de quê? De alterações da pressão atmosférica. Ou eu estou em um ambiente de alta pressão, que esse ambiente ele é baixo, ou eu estou em um ambiente de baixa pressão, que ele tem alta altitude. Ou decorre também da variação brusca entre a pressão atmosférica. Muito comum, pessoal, nos mergulhadores que sobem para a superfície de maneira muito rápida, vai causar lá o efeito da descompressão, que é uma lesão barométrica. Tranquilo? Assunto importante. Volta lá. A intermação é uma espécie de termose decorrente do calor direto e pode ocorrer em ambientes abertos ou excepcionalmente confinados. Vem cá, pessoal, olha só. Sobre o calor e o frio, lesões importantes. O calor, ele recai sobre o corpo de forma direta ou difusa. Diretamente, ele produz as queimaduras, que variam em 4 graus. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto, que é a carbonização. Primeiro grau, eu vou ter eritemas, segundo grau, flectemas, terceiro grau, necrose ou escaras, chamado, né? E o quarto grau, a carbonização. Quando recai de maneira difusa, o calor ele pode produzir o que a gente chama de termoses. As termoses podem ser a intermação, calor artificial. Então, eu estou ali do lado de uma churrasqueira, o calor danado, eu tenho uma termose chamada de intermação. Ou insolação, decorrente dos raios solares, do calor natural. O frio, ele também recai sobre o corpo de maneira direta, produzindo as chamadas geladuras, que também variam de acordo com os graus, conforme a queimadura. E pode produzir, quando recair de maneira difusa, o que a gente chama de hipotermia. Isso já cai em prova. A hipotermia é uma lesão decorrente do frio difuso, também chamado de frio sistêmico. Beleza? Qual é o erro da questão aqui? Vem cá. A intermação é uma espécie de termose. Corretíssimo. Decorrente do calor difuso. Ponto. O único erro é esse. Calor difuso, porque o calor direto produz queimaduras, certo? Aí, ó, observação importante, vem cá, pessoal. Sinal de Montaut, me veio na cabeça agora. É muito relevante na questão da carbonização. Visa detectar se a vítima morreu em decorrência do fogo ou ela já se encontrava morta quando foi carbonizada. Através de quê? Da busca de fuligem na árvore respiratória. Se for encontrada na árvore respiratória fuligem, detecta que ela estava viva quando estava sendo queimada, quando estava no incêndio. Isso é chamado sinal de Montaut. Tranquilo? Volta na tela. Vamos ver a 13ª questão. Com relação aos ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo, analisa as afirmações a seguir e assinala a alternativa correta. 1. O orifício de entrada é maior que o de saída. As bordas são invertidas e há abundante sangramento. Tá falso, pessoal. Vamos lá. O orifício de entrada ele é menor do que o de saída. As bordas são invertidas. Correto. O de entrada são invertidas. Em regra, né? A gente vai ver a exceção. E há abundante sangramento. Falso. Há raro sangramento. A doutrina chama raro sangramento. Então, isso aqui está errado. 2. O orifício de saída não apresenta o halo de enxugo. As bordas são invertidas e normalmente tem diâmetro maior do que o de entrada. Corretíssimo. Os ferimentos de saída, pessoal, não tem halo de enxugo. A gente viu isso quase agora. As bordas são invertidas. Eu vou até acrescentar, o formato é estrelado. Estrelado da lesão. Formato estrelado. Tem diâmetro maior que o de entrada. Correto. Então, essa aqui está correta. 3. O orifício de entrada nos tiros a curta distância
apresenta forma arredondada, beleza, ou elíptica, show de bola. Vou explicar bem direitinho isso aí. Bordas invertidas, correto. Orla de escoriação, correto. Zona de tatuagem, zona de esfumaçamento, correto. Zona de queimadura, halo de enxugo, correto. Auréola equimótica, correto. E zona de compressão de gases, correto, pessoal. Olha só, vem cá. Aqui é importante para a gente definir algumas coisas. Muito cuidado. Elementos ou efeitos primários do projeto de arma de fogo, olha o bizu, são decorrentes exclusivamente, vou repetir, exclusivamente da ação mecânica do projétil. São os halos ou orlas de enxugo, que é aquela auréola escura ao redor do orifício, que a pele limpou o projétil. Orla equimótica, né? E orla de contusão, são 3. Os efeitos ou fenômenos secundários são decorrentes não do projétil, olha o bizu, não do projétil, mais do que da explosão, dos gases da explosão. Podem ser zonas, chamuscamento, que é a queimadura, esfumaçamento, que é a fuligem, e tatuagem, que são grânulos de pólvora incombustas que penetram na pele. A doutrina, tem doutrina que trata sobre disparo a longa distância, que não existem esses secundários. A curta distância, certo? Que estão presentes esses elementos secundários. E encostado, divide em 3, certo? Divide em 3. Eu divido em outras partes. E você tem que estar atento com o contexto do que a banca vai cobrar de vocês. Qual a melhor leitura? Disparo a longa distância, a ausência dos elementos secundários ou efeitos secundários, chamado de cone de dispersão. 2. Disparo a média distância, eu vou ter apenas zona de tatuagem. 3. Disparo a curta distância, eu vou ter tatuagem e eu vou ter esfumaçamento. 4. Disparo a queima-roupa, onde eu vou ter queimadura ou chamuscamento, esfumaçamento e tatuagem. E disparo encostado, que a gente vai ver no próximo bloco, detalhes bem importantes sobre disparos encostados. Então, se liga nessas diversas leituras que a doutrina tem. Tem uns que são mais simples, ó. É a longa, é a curta e encostado. Tem alguns que detalham mais, eu gosto mais de detalhar. Longa, média, curta, queima-roupa e encostado, certo? A banca aqui exigiu que leitura? A leitura da banca ACAF foi a corrente que divide em 3. Longa, curta e encostado. Porque ele diz que a curta distância tem os 3 elementos. Tranquilo? Volta na tela. Vamos ver a 4 aqui, ó. São componentes do orifício de saída, a orla de escoriação. Sim, mais um detalhe. Forma arredondada ou elíptica. Isso é bem importante. Certo? Vem cá, pessoal. O que é isso, professor? Muito cuidado. O disparo pode atingir o corpo da vítima de maneira perpendicular, ou seja, está aqui o corpo, vai bem certinho, 90 graus. Ó. Aí ele vai ter o formato arredondado ou um pouco ovalado. Arredondado ou um pouco ovalado. Mas o disparo pode atingir o corpo da vítima de maneira o quê? De maneira oblíqua ou tangencial perfurante. Porque pode ser tangencial que não perfura. Aí eu vou ter uma mera escoriação, certo? Eu estou falando oblíquo ou tangencial perfurante. Vem atingindo aqui meio que de lado, né? Faz uma escoriação e penetra. Aí eu tenho um formato chamado elíptico. Cuidado, pode ser uma questão de prova. Quando no orifício de entrada decorrente de disparo oblíquo, teremos o formato elíptico corretíssimo. Não é arredondado, é elíptico. Beleza? Volta na tela. 4. São componentes do orifício de saída. A orla de escoriação. Pá, beleza, até aí pode ter sim. A orla de enxugo, falso. A zona de tatuagem, nunca. Zona de esfumaçamento, nunca. Ou seja, os secundários, o segundo aqui, só existe no orifício de entrada. Pessoal, veja a importância das características de saída e como ele sempre remete a esse elemento ou efeito primário, que é a orla de enxugo. Já vimos em 3 questões, pessoal.
3 questões. Uma eu acho elaborada por mim e 2 de provas anteriores. Orifício de saída não tem orla de enxugo, e não obstante ser um efeito primário. Orifício de saída nunca tem orla de enxugo, nunca tem os efeitos secundários. Tranquilo? Vamos para o gabarito. Agora, sem dúvida nenhuma, foi a 2 e a 3, não foi isso? A 2 e a 3 estão corretas, a gabarito assertiva é. Tranquilo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar em mais 2 blocos todo o nosso conteúdo. Grande abraço.